Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e na aula de hoje nós iremos estudar os fármacos utilizados no tratamento dos transtornos afetivos ou transtornos do humor, mais especificamente os antidepressivos. Falando um pouco da epidemiologia dos distúrbios do humor, ou distúrbios afetivos, a depressão, que tem como um dos principais sintomas a ansiedade, ambas as situações clínicas são desordens mentais mais comuns. Na verdade, elas são as desordens mentais mais comuns da atualidade. Esse termo desordem mental é um tanto quanto pesado, né? Então a gente poderia dizer o seguinte: na verdade, são os distúrbios afetivos mais comuns da atualidade, né? E ela afeta mais de 15% da população mundial. Esses distúrbios, quando associados, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, sem a depressão, a porcentagem da população mundial que é afetada é muito maior do que 15%. Né? Agora, falar de depressão sem ansiedade é realmente algo quase que, eu não vou dizer que é impossível, mas é um dos sintomas clássicos, né, relacionados à depressão é a ansiedade. Né? E aí, geralmente, esses distúrbios afetivos, eles surgem em algum momento da vida. E aí, com o advento de medicamentos, né, de fármacos, com um grau de segurança maior, do ponto de vista em que eles atuam em alvos e receptores ou receptores de forma mais seletiva no sistema nervoso central, né, como os antidepressivos e os ansiolíticos, o tratamento desses distúrbios afetivos, como a depressão e a ansiedade, ela deixou de ser, ele deixou de ser um domínio exclusivo da psiquiatria e passou para outras especialidades médicas, incluindo a própria atenção primária. Então hoje é muito comum, por exemplo, na atenção primária, né? É muito comum, por exemplo, um especialista em medicina da família e comunidade lidar com pacientes que têm algum tipo de distúrbio afetivo, né? E grande parte desses pacientes, né, podem ser diagnosticados como portadores de distúrbios afetivos relacionados ou, eu não vou dizer relacionados, como, no caso, depressão, como ansiedade. E aí a atenção primária, né, o profissional da atenção primária é aquele profissional que recebe, na maioria das vezes, o paciente naquele estado mais crítico. E aí ele tem que realmente saber lidar com a situação. Porque na maioria das vezes o paciente ele chega num estado crítico, né? Muitas vezes chega numa situação de uma crise, né? Às vezes numa crise de ansiedade, numa crise depressiva. E aí o profissional da atenção primária tem que saber lidar com isso muito bem, porque o tratamento nesse momento ele tem que ser um tratamento que exige tanto, né, uma abordagem não farmacológica e, na maioria das vezes, uma abordagem farmacológica dependendo do grau, né, e também da intensidade do distúrbio que está afetando o humor daquele paciente. Né? Todavia, é muito importante que o profissional da atenção primária, ao, né, perceber
né, de acordo com os sintomas, com os sinais, né, que são relatados pelo paciente, né, que ele consiga, além de perceber, de acolher o paciente, de passar confiança para o paciente, né, para que o paciente ele se sinta num ambiente confortável do ponto de vista não físico, e sim num ambiente que ele tenha vontade de voltar para dar continuidade ao tratamento. E aí ele pode voltar novamente na atenção primária, uma segunda visita, numa terceira ou até mais visitas, né, onde o profissional da atenção primária, depois de o passar de um tempo, ao perceber realmente qual é o quadro clínico do paciente, mais provável ele vai encaminhar o paciente para um especialista na área, né? Então, é muito importante a gente falar, né, do contexto do tratamento clínico desses distúrbios afetivos e distúrbios do humor, né? Então, de acordo com a classificação internacional, né, de doenças, o transtorno depressivo maior, né, o TDM, e também o transtorno afetivo bipolar, eles se caracterizam por uma desregulação do humor, né? Isso aí é clássico, né? Todo mundo deve, lógico, que imaginar que quem passa por algum tipo de transtorno depressivo ou bipolar, lógico, tem algum problema de regulação ou alguma desregulação do humor. Então, a depressão maior, geralmente, ela se caracteriza por episódios recorrentes de humor deprimido, de depressão, né? É uma depressão persistente. E aí, entretanto, o transtorno bipolar, ele se define, né, de acordo com a classificação internacional de doenças, pela presença de, por exemplo, episódios de euforia, né, de mania, mas propriamente falando, de acordo com os termos que são utilizados tanto pelo campo da psiquiatria quanto da psicologia, né, episódios de mania e também de hipomania, embora os períodos de depressão no paciente que tem transtorno bipolar eles sejam tanto mais comuns quanto mais evidentes do que os de humor elevado. Mas é muito clássico a gente imaginar, e ao imaginar a gente já pode também discutir que o paciente que tem um transtorno bipolar, ele tem uma oscilação de humor, lógico, né, muito maior do que o paciente depressivo. E lógico, se a gente imagina que essa oscilação do humor ocorre por alguma disfunção neuronal, né, no sistema nervoso central, muito provavelmente o paciente bipolar ele deve ter uma oscilação, né, disfuncional nessa neurotransmissão muito mais frequente, muito mais evidente, muito mais intensa do que o que acontece com o paciente que tem a depressão, que na verdade a gente chama de depressão unipolar, né? A depressão que geralmente não como é que se diz, o paciente ele geralmente ele não apresenta os episódios de euforia seguidos de episódios de profunda tristeza, como o paciente bipolar, né? Com transtorno bipolar ou depressão bipolar, né? Mas além da depressão unipolar e bipolar, das depressões, né, da classificação da depressão como bipolar e também bipolar, né, que são classificações, como é que se diz, mais comumente, como é que se diz, conhecidas, tanto do ponto de vista clínico quanto também
do ponto de vista, como é que se diz, do público leigo, né? Existem outros tipos de transtorno que estão relacionados à depressão e também a comportamentos bipolares, como, por exemplo, a distimia, que eu destaquei aqui, né, em negrito, que é um tipo de transtorno depressivo persistente. Na verdade, é um subtipo crônico da depressão, né? E a ciclotimia, na verdade, faz parte de um espectro bipolar e consiste, na verdade, em variações de humor recorrentes, né? Ou seja, existem variações entre episódios de hipomania e distimia ou depressão, né? Existem também outros distúrbios que podem envolver combinações ou manifestações menos ou mais extremas quando comparadas à depressão clássica e à bipolaridade, o transtorno bipolar clássico, tá, gente? Então, um exemplo que eu trago, né, é essa imagem aqui mostrando, por exemplo, se a gente dividir aqui no meio, né, do lado esquerdo, uma pessoa, né, uma mulher que mostra a imagem, está mostrando ela em dois momentos, né, distintos, completamente distintos, e aparentemente dois momentos de comportamentos distintos, né? E para que a gente possa aproximar isso mais da realidade do paciente portador, né, do transtorno bipolar, a gente pode dizer que o intervalo entre esses comportamentos, né, de energia excessiva, de alegria excessiva, de euforia, né, são seguidos rapidamente ou subsequentemente seguidos de uma tristeza profunda. Então essa é uma das principais características do transtorno de depressão bipolar. Enquanto que a depressão clássica unipolar, ela na verdade, quando diagnosticada, na maioria dos casos, como a clássica, né? Um exemplo, a depressão maior, né? Ela pode ser classificada ou caracterizada como um estado, né, persistente de tristeza, de falta de esperança, né, de sentimentos de baixa autoestima, né, e tudo isso está relacionado à fisiopatologia da doença, que ainda hoje é bastante desconhecida, é bastante estudada, mas que não se sabe muito bem o que está de fato envolvido, né, diretamente na indução desse tipo de transtorno, ou desses tipos de transtorno. Não é tanto que o manuseio terapêutico, né, dos transtornos afetivos, que sejam eles unipolar ou bipolar, é difícil de se tratar um paciente com depressão, que tem ansiedade, e às vezes esse paciente pode evoluir para um transtorno obsessivo-compulsivo também, né? O paciente ele pode fazer o tratamento de uma maneira abusiva, de uma maneira abusiva. O que é que eu estou querendo dizer? O paciente ele pode se sentir bem ao utilizar o medicamento e aí utilizar de uma maneira em que uma dose acima do que ele deve utilizar durante um tempo maior do que o que deve, principalmente medicamentos da classe dos benzodiazepínicos, né? E aí ele pode se tornar dependente desse tipo de medicamento, e aí quando ele não
tem esse medicamento para tomar, ele começa a desenvolver crises de abstinência. Essas crises elas podem evoluir e aí o paciente ele pode desenvolver outras, né, características, outros sintomas que estão relacionados à doença, apesar de serem sintomas da abstinência. Enfim, é um contexto terapêutico muito complexo, né, gente? Tá? Então aqui mais uma figura mostrando, né, uma pessoa com desordem bipolar comparado com a desordem, como é que se diz, com a depressão unipolar, né? E aí se a gente observar, né, eu poderia dizer que o nosso humor, ele tem, vamos supor que um sentido, uma linha, né? E aí a depressão unipolar, ela é a depressão que tem, na verdade, recebe, por exemplo, inclusive essa denominação, devido ao fato do humor que tem segue essa linha, né? Que eu acabei de representar aqui na cor vermelha. E o humor normal, representado de vermelho, e na verdade no paciente com depressão unipolar, ele tem uma variação unidirecional, né? Ou seja, vai ser um humor deprimido, para baixo. O paciente ele vai ter episódios recorrentes de tristeza, né? Enquanto que, como a gente já discutiu anteriormente, nessa reta onde a gente observa, né, como é que se diz, o nosso humor normal, o paciente portador do distúrbio bipolar, depressivo, ele tem episódios recorrentes, inclusive de tristeza profunda. Se a gente olhar aqui, ó, o grau de profundidade de tristeza pode ser, inclusive, bem mais intenso do que o de um paciente com depressão unipolar, seguidos de episódios de euforia. E isso é complicado de se tratar, porque às vezes são nesses episódios de euforia, né, de mania, que o paciente ele pode se tornar agressivo, né? O paciente ele pode fazer coisas que estão fora do alcance dele, mas que ele quer fazer de forma totalmente inconsequente e acabar prejudicando a si mesmo e a outras pessoas. Enfim, então isso realmente são transtornos que são difíceis de lidar com, tá? E lógico que existem hipóteses fisiopatológicas para, né, que o paciente ele desenvolva tais distúrbios, né? Até hoje, falando assim de neurotransmissão e de principais neurotransmissores envolvidos no caso, né, na regulação, né, no estado de motivação, no controle motor, né, ansiedade, irritabilidade, no humor, emoção, tudo isso. Nós temos monoaminas como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E aí, essas 3 monoaminas, elas de forma equilibrada, rítmica, sincrônica, em áreas específicas do sistema nervoso central, elas devem, né, ser, de acordo com essa hipótese monoaminérgica, que foi a primeira que surgiu para a fisiopatologia da depressão, que é uma hipótese muito mais funcional do que estrutural, e a gente vai falar da estrutural daqui a pouco, que se alia, lógico, à funcional. Funcional por quê? Porque o que a hipótese monoaminérgica ela defende é que existe uma disfunção, né, na neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica e dopaminérgica, do ponto de vista em que essa disfunção faz com que haja um desequilíbrio na manutenção desses, como é que se diz, desses estados, né, que são regulados pelo nosso sistema nervoso central, mais especificamente,
através das ações dessas monoaminas, desses neurotransmissores, né? E não é à toa que os principais antidepressivos, que sejam típicos e até mesmo os atípicos, que sejam não são os antidepressivos clássicos, eles agem, né, eles têm mecanismos de ações sobre, como é que se diz, a transmissão central noradrenérgica, serotoninérgica e dopaminérgica, né? E aí, a principal fundamentação dessa hipótese monoaminérgica é que, por exemplo, existe uma substância chamada de reserpina, que quando ela foi administrada, tanto experimentalmente, né, também como antihipertensivo há anos, a reserpina ela causava depressão. E ela causava depressão porque ela tinha lipofilicidade suficiente para chegar ao sistema nervoso central. E essa depressão, imaginava-se que era causada por uma desregulação na neurotransmissão monoaminérgica, né? E aí deu-se origem a essa hipótese. Mas hoje em dia, inclusive essa figura aqui, eu gosto muito dela, é uma figura do Hangdale, como é que se diz? Fala da fisiopatologia da depressão, agora uma vertente um tanto quanto mais estrutural, muito mais estrutural do que funcional. Ou seja, na verdade, essa como é que se diz, hipótese trófica e de neuroplasticidade, que tenta explicar a fisiopatologia ou a patogênese da depressão, é uma hipótese, lógico, que leva em consideração as ações de neurotransmissores, como, por exemplo, a norepinefrina, a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, mas também leva em consideração o quê? Estruturas ou redes estruturais de neurônios. E aí, se a gente for tentar entender um pouco dessa, como é que se diz, dessa hipótese trófica e neuroplástica, ou de neuroplasticidade, que contribui para o desenvolvimento da depressão, né, como uma proposta, né, o que se imagina é que fisiologicamente, por exemplo, a noradrenalina e a serotonina, e existe também uma substância chamada de fator de crescimento, como é que se diz, neuronal ou derivado do nervo, enfim, que fisiologicamente essas substâncias, esses neurotransmissores, né, esses neurohormônios, eles ativam seus receptores, né? E aí, por exemplo, a norepinefrina, ao ativar receptores alfa-2, vamos levar agora para o lado fisiológico, vamos esquecer um pouquinho da fisiopatologia, tá? Ela vai causar o quê? Ela vai causar ativação da transcrição de genes benéficos, tá? Como assim? Por que genes benéficos? Aí a gente vai entender o porquê. Mesma coisa, ativação de receptores de serotonina, receptores desse fator de crescimento aqui, derivado do cérebro, né? Através de ativação desses receptores TRKB, né? A gente está vendo que essas vias de transdução de sinais, fisiologicamente, elas causam o quê? A ativação, a transcrição desse gene benéfico. E o que isso causaria como resposta? Neurogênese. E essa neurogênese, como é que se diz? Seria uma neurogênese fisiologicamente, né? Falando do que acontece fisiologicamente, aí a gente esquece isso daqui, tá?
Essa neurogênese, ela acontece para o quê? Né? Para regular tanto a rede, né, de neurônios que produzem essas substâncias que regulam o humor, né, quanto também para regular a estrutura, quanto também para regular a função. Mas aí, para ficar um pouquinho melhor de entender, falando agora da fisiopatologia, né, o que se sabe é que inúmeros fatores podem levar, né, ao desenvolvimento de sentimentos ou de distúrbios depressivos. Mas, às vezes, o paciente ele não tem razão, ele não, assim, falando de motivos, como é que eu posso dizer, que sejam do ponto de vista biomolecular e fisiopatológico. Não existe uma explicação para esse paciente desenvolver a depressão, e ele acaba desenvolvendo. Mas, na maioria das vezes, né, o que se explica é que, por exemplo, o estresse, né, uma condição de estresse, e principalmente um estresse persistente, ele vai ativar o eixo hipotálamo-hipófise, e lá no córtex da suprarrenal, estimular a liberação de cortisol. Inclusive, o estresse ele estimula a liberação de glutamato, né? No sistema nervoso central, o glutamato para inúmeros, como é que eu posso dizer, para regulação de inúmeros processos neuronais, o glutamato é imprescindível. Ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Mas lógico que tudo demais é veneno, né? Então, o estresse, né, principalmente uma região chamada de amígdala, ele causa, por exemplo, inibição de neurônios GABAérgicos e estímulo exacerbado, né, de neurônios glutamatérgicos, e esses neurônios liberam glutamato em excesso. E aí, em regiões que regulam o humor, o glutamato ele ativa seus receptores. Essa via de estresse que ativa o eixo hipotálamo-hipófise e córtex da suprarrenal vai fazer com que haja aumento também o quê? Na liberação de cortisol periférico. E aí o cortisol junto com o glutamato já está lá no sistema nervoso central, mas o cortisol é um hormônio, ele é altamente lipofílico, ele vai conseguir chegar lá no sistema nervoso central facilmente, atravessando a barreira hematoencefálica. Olha o que é que eles fazem. Eles simplesmente fazem o contrário do que fisiologicamente a norepinefrina, serotonina e o BDNF fariam, né? Eles ativam, por exemplo, o cortisol, a resposta, né? Ou ativam a transcrição de genes que são prejudiciais do ponto de vista em que esses genes serão simplesmente transcritos para a síntese de proteínas que vão induzir a apoptose neuronal. E essa apoptose neuronal, induzida pelo cortisol e também pelo glutamato, pode levar a sintomas depressivos se, por exemplo, a gente tiver neurônios serotoninérgicos, noradrenérgicos e dopaminérgicos que a gente viu anteriormente, que são as principais, né, monoaminas envolvidas na regulação, né, do humor, por exemplo. Se esses neurônios eles sofrerem apoptose, a gente primeiro vai ter uma disfunção. E aí, essa hipótese, né, de neuroplasticidade e essa desregulação, né, da neurogênese em função do aumento da apoptose neuronal pode fazer com que o
paciente desenvolva esses sintomas depressivos justamente porque a rede de neurônios, né, a estrutura de neurônios, ela vai estar comprometida. Ela estará comprometida, perdão. Essa é uma provável explicação, né, da fisiopatologia da depressão do ponto de vista de neuroplasticidade, de estrutura. Ou seja, você tem um aumento da apoptose neural. Isso, por exemplo, por estresse exacerbado. Olha, um exemplo também é, por exemplo, paciente que faz uso exacerbado de corticoide, que são medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores, que são praticamente cópias de cortisol. Esses pacientes, em longo prazo, eles podem desenvolver depressão. Por quê? Porque o cortisol ele pode fazer isso que a gente acabou de comentar. Então, o que acontece é basicamente, basicamente isso, uma desregulação entre a neurogênese e a apoptose, e aí você tem tanto uma desregulação na estrutura, né, neuronal, quanto também na função, porque se você tem mais apoptose do que a neurogênese, para os neurônios que sintetizam essas substâncias que regulam o humor, você vai ter menos neurônio funcionando, então você vai ter disfunção, e aí a chance do paciente desenvolver, como é que se diz, os sintomas depressivos serão maiores. Mas aí acontece o seguinte, mas quando o paciente ele tem um sintoma de mania, não é? Bipolar, muita gente explica por um aumento exacerbado na liberação de dopamina em regiões específicas do sistema nervoso central. Como é que se explica se você está falando que ocorre uma redução, né, na produção de neurotransmissores? Na verdade, pode ocorrer uma redução da rede de neurônios, mas ao mesmo tempo, essa rede de neurônios, por exemplo, dopaminérgicos, ela não chega a zero. Só que essa neuroplasticidade, essa readaptação dessa rede neuronal, pode fazer, por exemplo, com que esses neurônios dopaminérgicos, um exemplo que eu já li em alguns trabalhos científicos, né? Eles tenham uma oscilação na geração do seu potencial de ação muito maior do que neurônios dopaminérgicos de pacientes que não têm transtornos bipolares. Ou seja, se você tem uma oscilação na geração do potencial de ação, o que vai acontecer? A dopamina ela vai ser liberada muito mais, né, frequentemente do que o que deve. E aí isso pode, lógico, que causar, mesmo que numa menor quantidade de neurônios, uma maior liberação de dopamina. Em alguns casos, né, o paciente pode desenvolver estado de euforia devido à ativação de receptores, por exemplo, dopaminérgicos. E aí por isso que o paciente ele pode desenvolver esses estados de mania, mas se a gente lembrar, o paciente que tem depressão bipolar, geralmente ele tem muito mais crises depressivas do que eufóricas, né? Então essa oscilação dopaminérgica, na via dopaminérgica, ela acontece, mas também não é tão, como é que se diz, não é tão comum quanto ou quando comparada ao que acontece com a disfunção relacionada aos neurônios serotoninérgicos e noradrenérgicos. Bem, gente, mas continuando aqui, em relação às alterações estruturais, o que já foi observado é que, por exemplo, os pacientes deprimidos, se a gente for olhar, existem alterações estruturais, né, no córtex pré-frontal, no núcleo accumbens, na amígdala desse paciente, né, no hipocampo. Essas são as principais áreas onde a gente observa, como é que se diz, alterações estruturais nessas redes de neurônios, né, estudos científicos que já, como é que eu posso dizer, já revelaram esse tipo de alterações, né, tanto estruturais, mas também, lógico, alteração estrutural leva a alterações,
funcionais, né? E aí a gente vai começar agora a falar sobre os fármacos antidepressivos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, na verdade, 4 principais classes de fármacos antidepressivos, que são classes de antidepressivos típicos. Típicos por quê? Antidepressivos clássicos, que agem por mecanismos de ações bem definidos, ainda eu não vou dizer bem definidos, mas muito mais definidos do que outros antidepressivos que a gente já, inclusive, marcou aqui, destacou, né, em negrito, certo? Mas nós temos essas 4 principais classes e a gente vai começar pela... Antes de falar dessas classes de fármacos, pela... como é que eu posso dizer? Pelos principais alvos, né? Então, a primeira classe aqui está falando dos inibidores de uma enzima chamada de monoaminoxidase, né? Mas, atualmente, os antidepressivos mais utilizados na clínica, quando a gente fala dos antidepressivos clássicos e típicos, são esses 3 aqui, tá? Essas 3 classes. Porque os inibidores da MAO, eles já entraram um pouco em desuso devido aos seus efeitos adversos. E aí essa figura aqui, que é uma figura do livro de farmacologia do Golan, que é bastante representativa, inclusive, ela mostra, né, os principais locais, a figura A, né, os inibidores da recaptação de serotonina e de norepinefrina, né, por exemplo, em neurônios de dopamina, neurônios dopaminérgicos. Lógico, a dopamina é uma precursora da norepinefrina, e aí nós também temos os antidepressivos tricíclicos que inibem essa recaptação também, esse é um mecanismo de ação, e você inibindo essa recaptação, você aumenta a biodisponibilidade desse neurotransmissor, ou desses neurotransmissores, nas fendas sinápticas, e aí você tem um aumento na neurotransmissão, que é o que se espera. Em relação a outras classes de fármacos, nós temos o quê? Os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, a gente vai falar sobre eles. Os antidepressivos tricíclicos, né? Que aqui também estão representados. Todavia, os antidepressivos tricíclicos que estão representados na figura A, mas também na figura B, porque eles têm um mecanismo de ação em 2 alvos principais, quando a gente fala de ação antidepressiva. Eles inibem a recaptação de norepinefrina, mas também de serotonina. A mesma coisa essa classe de fármaco aqui, tá? Inibidores de serotonina e norepinefrina. Ué, professor, mas qual que é a diferença dos tricíclicos para esses aqui? Dos tricíclicos para esses, se você está falando que ambos inibem a recaptação de norepinefrina e de serotonina. Existem diferenças e a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí aqui, em neurônios serotoninérgicos, na figura B, a gente vê uma classe de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, não inibe recaptação de dopamina, nem de noradrenalina, ou seja, somente serotonina. Inclusive, eles são fármacos bastante utilizados na clínica hoje. Falando um pouco do tratamento com os antidepressivos, eu acho que muita gente hoje em dia já deve saber que se tratar a depressão não é simples, como a gente já falou anteriormente, e a terapia antidepressiva não é uma terapia de curto prazo. O efeito que depende da ação de um antidepressivo, né, é um efeito que geralmente é observado após dias ou semanas do início da terapia. E aí a gente explica isso pelo fato, né, de que, por exemplo, antes do tratamento, a gente lembra que falamos sobre disfunção na liberação de neurotransmissores que regulam o humor, não é isso? Então, o que é que a gente tem que fazer do ponto de vista farmacológico para tratar ou tentar amenizar sintomas depressivos? Aumentar
a liberação desses neurotransmissores, ou pelo menos impedir que esses neurotransmissores, que a biodisponibilidade desse neurotransmissor, ou desses neurotransmissores na fenda sináptica, onde eles agem para regular o humor, né, que essa biodisponibilidade a gente tem que impedir que ela reduza como ela está reduzindo para causar a depressão. E é isso que o antidepressivo ele faz. Mas antes do paciente dar início à terapia antidepressiva, o que pode estar acontecendo? O que está acontecendo é justamente essa disfunção nessa neurotransmissão, que pode ocorrer por principalmente duas características clássicas que a gente pode lembrar lá da neurotransmissão. Por exemplo, se a gente olhar aqui, a gente está vendo que esse aqui é um neurotransmissor que está ligado a um receptor no neurônio pré-sináptico. E esse receptor é um autorreceptor regulatório, ou seja, faz feedback negativo. Ou seja, ele diminui a liberação do neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Então, o paciente que tem depressão, o que é que acontece? Primeiro, ele tem um aumento na expressão desses autorreceptores e o neurotransmissor que já está sendo pouco liberado, ele ativa esses receptores, diminuindo a liberação. Além disso, é necessário que, após a síntese, né, dos neurotransmissores monoaminérgicos, geralmente, haja armazenamento, né, desses neurotransmissores para posterior liberação. Esse armazenamento ele pode ser prejudicado também, né? Como é que se diz, quando o paciente está com depressão. Então, a gente está falando aqui de um paciente que está Está com depressão e não começou a ser tratado ainda. Então, se a gente observar, principalmente, dois fenômenos podem acontecer, né? Aliás, 3. Aumento na expressão de receptores que fazem feedback negativo, diminuição na liberação dos neurotransmissores, ou do neurotransmissor que regula o humor, vamos supor, serotonina ou noradrenalina, né? Além disso, a gente pode ter também um outro mecanismo, que é uma redução no armazenamento desse neurotransmissor aqui dentro da vesícula. E aí acaba que ele vai ser o quê? Metabolizado por quem? Mal. E ele vai ser degradado. E aí vai haver mais redução ainda. Então, o que é que acontece? Vamos passar para o próximo slide? A gente começa a tratar o paciente com um antidepressivo, por exemplo, tricíclico. O antidepressivo tricíclico, vamos supor, ele inibe a recaptação de serotonina. Quando ele começa a inibir aqui a recaptação de serotonina, ao inibir esse transportador, o que é que vai acontecer? A serotonina ela vai aumentar aqui. Vai por quê? Porque ela vai ser menos recaptada. O que antes estava sendo facilitado. O neurotransmissor estava, além desses mecanismos que a gente falou aqui, ele estava sendo recaptado livremente. Agora a gente está inibindo a recaptação. Tudo resolvido? Não. Não, sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a inibir no início da terapia, e por isso que muita gente que começa a fazer tratamento com antidepressivo desiste de se tratar, porque os sintomas às vezes eles se acentuam no início da terapia. Por que isso pode se explicar? Porque se você inibe essa recaptação aqui, você pode aumentar a biodisponibilidade do neurotransmissor, ok.
Mas vocês lembram, perdão, que os receptores que fazem feedback negativo estão com a expressão aumentada? Então, o neurotransmissor ele pode vir para cá, ó, e ativar esses receptores, diminuindo mais ainda tudo isso aqui. Então, isso pode ficar exacerbado. Então, no início da terapia, é por isso que é importante o paciente, ele além da fisiopatologia ser uma fisiopatologia multifatorial, a terapia também é uma terapia multi-alvo. Ou seja, você tem que agir em diversos locais, não ao mesmo tempo, na maioria das vezes. Se você inibe essa recaptação aqui, consequentemente, no início da terapia, você pode até aumentar a biodisponibilidade do neurotransmissor. Mas hoje, amanhã, essa biodisponibilidade é reduzida. Porque ele volta para cá, ó, e aí o que é que acontece? Ele faz feedback negativo. E aí, com o passar dos dias, né, primeira semana de tratamento agudo, o paciente, ao invés de ter redução do sintoma depressivo, ansiedade, ele fica mais ansioso, ele fica mais depressivo. Só que se você estimular o seu paciente a dar continuidade ao tratamento, olha o que acontece em longo prazo. Gente, se vocês lembrarem que na farmacodinâmica básica, né, quando você tem estímulo persistente de um receptor, esse receptor entra num processo que a gente chama de dessensibilização. Tratamento em longo prazo quer dizer que você está inibindo a recaptação, por exemplo, do neurotransmissor, e ele estava fazendo o quê? Ó, ativando persistentemente os receptores que fazem o quê? Feedback negativo. Antes tinham quanto? A gente está dizendo aqui que tem 3, mas olha agora, tem quanto? Quantos? 1. Quer dizer que dessensibilizou? Aparentemente dessensibilizou e endocitou, inclusive. Endocitou ao ponto em que o feedback negativo reduziu. Se reduziu o feedback negativo, agora sim o que eu quero está acontecendo, que é o aumento da biodisponibilidade do neurotransmissor na fenda sináptica, porque os mecanismos que fazem com que esse neurotransmissor reduza aqui, ó, onde ele tem que ficar, esses mecanismos, eles em longo prazo são inibidos. 1, pela inibição da recaptação. 2, inibição dos processos que fazem feedback negativo. E aí você vai ativar a sinalização pós-sináptica, regulando, na maioria das vezes, o humor do paciente, tá? Então, por isso que tratar o paciente com antidepressivo é um desafio. Porque, na maioria dos casos, nos primeiros dias, às vezes até nas primeiras semanas, até um mês após o início do tratamento, tem paciente que não responde. E aí ele acaba, não vou voltar para esse médico, para esse profissional. Ele simplesmente errou e acaba desistindo. Então é difícil, gente, é complicado. Enfim, aqui a gente está falando das fases do tratamento da depressão. Em relação à questão do tempo, né, as fases do tratamento, né, o paciente está aqui, isso aqui é o humor do paciente, tá? O paciente começa a desenvolver depressão quando o humor ele começa a cair, e aí ele começa a fazer o quê? Tratamento agudo. O humor dele está baixo no tratamento agudo. Fase aguda. Aguda dura de 6 a 12 semanas. Né? Isso, lógico, depende do fármaco. Os fármacos mais antigos, né, demorava mais ainda para essa fase aguda acabar e o tratamento que a gente fala, né, tratamento contínuo em longo prazo, ser alcançado. Hoje os antidepressivos mais
clássicos, na verdade não, os mais novos, eles atingem essa fase de continuação, né, a resposta desejada mais rapidamente. Só que aí esse humor ele tem que, na verdade, aumentar para o paciente observar a ação e, consequentemente, o efeito antidepressivo. Observou a ação, continua a terapia. Mas às vezes acontecem alguns relapsos, né, gente? Houve a recuperação? Houve. Mas aí você vai manter por aproximadamente mais de um ano. E, lógico, observando a resposta do paciente. Porque muitas vezes pode ocorrer o quê? O paciente ele pode, mesmo estando com o humor normalizado, apresentar alguns episódios de recorrência de depressão. Principalmente quando a gente fala de depressão bipolar, que é mais complicado ainda de se tratar um paciente bipolar. Vamos falar da primeira classe dos antidepressivos típicos, que são os inibidores da MAO. Né? Existem duas isoformas de enzimas MAO, monoaminoxidase, a MAO-A e a MAO-B. Geralmente, a MAO-B ela faz degradação da dopamina, tá? E a MAO-A, serotonina e noradrenalina, ok? Existem inibidores que são irreversíveis e não seletivos, então inibem tanto o MAO-A quanto o MAO-B, então você já imagina a quantidade de efeito adverso que esses fármacos eles podem causar. Existe uma substância chamada de selegilina, que ela é seletiva, ela inibe a MAO-B. Na verdade, a selegilina é utilizada para o tratamento da doença de Parkinson, porque, na verdade, como ela é seletiva para a MAO-B e a MAO-B degrada a dopamina e a fisiopatologia do Parkinson está envolvido com a redução, né, a neurotransmissão dopaminérgica, então você reduzindo a degradação da dopamina, inibindo a MAO-B com a selegilina, pode servir como estratégia, né? E existe também a moclobemida, que é um inibidor reversível e seletivo para MAO-A, mas esses fármacos, eles na verdade entraram em desuso para o tratamento da depressão, porque eles causam muitos efeitos adversos, né? Os inibidores da MAO-A. E aí apenas pacientes que têm depressão persistente, depressão refratária a todo tipo de tratamento, aí você vai ter que abrir mão, enfim. Inibir a MAO-A, gente, o que é que vai fazer? Inibir a degradação de noradrenalina e de serotonina, você vai ter um aumento na neurotransmissão dessas monoaminas, não é? Geralmente, é lógico, esses fármacos, eles têm, como é que se diz, quando seletivos para MAO-A, uma ação mais predominantemente eficaz para a depressão unipolar, né? Porque a depressão bipolar já envolve um pouco mais a questão da neurotransmissão dopaminérgica também, né? Da MAO-B a gente viu que ela é mais seletiva para a dopamina, né? E aí, usos terapêuticos, depressão maior, distúrbios de ansiedade, doenças de Parkinson, causam muitos efeitos adversos, algumas características farmacocinéticas, né, desses fármacos. Eu ainda entraria somente em destaque a selegilina, que é utilizada para o tratamento do Parkinson. Podem causar interações, podem interagir medicamentosamente com inúmeros fármacos, né, e inclusive fármacos como sibutramina, opioides que inibem a recaptação de serotonina, como por exemplo o tramadol, que é o fármaco do tramal, antihistamínico, né, erva de São João,
inibidores seletivos da recaptação de serotonina e antidepressivos tricíclicos que agem, aumentando a biodisponibilidade de serotonina, você pode causar um aumento exacerbado na neurotransmissão serotoninérgica e causar letalidade pela ativação exacerbada de receptores serotoninérgicos, a gente pode chamar isso de síndrome da serotonina. Uma outra coisa que pode acontecer é que em alimentos que são geralmente derivados do queijo, em alguns vinhos também, existe uma substância chamada de tiramina. E essa tiramina, ela é metabolizada pela MAO. Só que acontece o seguinte, se você administra um inibidor da MAO, o que acontece? Inibiu a MAO, inibir também o metabolismo da tiramina. Mas a tiramina, ela ativa receptores adrenérgicos, tanto em neurônios, mas também receptores adrenérgicos vasculares e receptores adrenérgicos cardíacos. E aí, o que é essa reação do queijo, que é uma reação adversa dos inibidores da MAO, pode causar? Crise hipertensiva, angina, dor de cabeça, palpitação, olha quanta coisa. Então, gente, esses inibidores da MAO entraram muito em desuso, tá? Antidepressivos tricíclicos, que são classificados em, principalmente devido à química, como aminas secundárias, né? A mais conhecida delas seria a nortriptilina e as terciárias, a amitriptilina, bastante conhecida, inclusive, né, nas clínicas de, como é que se diz, de saúde, né, do SUS. A amitriptilina, ela é gratuitamente utilizada no tratamento de inúmeras condições de desestabilização do humor, mas também para o tratamento, sabe do que? Da dor. Quem tiver interesse em saber como que a amitriptilina faz isso, pode deixar seus comentários aí, tentarei responder tão breve eu conseguir. Principal mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos, como eu falei para vocês, eles inibem o transportador da noradrenalina em neurônios noradrenérgicos, inibem, portanto, a recaptação de noradrenalina, mas também inibem a recaptação de serotonina. E aí, aquilo tudo que a gente viu em relação à questão do tempo, aumenta a biodisponibilidade, tempo de tratamento, pode acontecer e normalizar o humor do paciente. E aí eles podem ser utilizados quando não respondem, por exemplo, a antidepressivos mais seguros, para o tratamento da depressão maior, distimia, até mesmo para o TDAH. Por exemplo, a nortriptilina, que é uma amina secundária, né, ela é utilizada quando o paciente ele não responde, por exemplo, a Ritalina, em alguns casos de TDAH, distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico, o TOC, né? Dor crônica, principalmente as terciárias, como a mitriptilina, úlcera péptica e síndrome do intestino irritável, fibromialgia, fadiga crônica, enxaqueca, tá? Mas os efeitos desejáveis estão aqui, ó, para o tratamento que a gente está falando hoje. Depressão, inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Por que que os antidepressivos tricíclicos causam, na verdade, não que eles entraram tanto em desuso. Eles entraram quando em comparação a outros que são mais seguros. Mas eles causam inúmeros efeitos adversos, gente. Eles bloqueiam receptores de histamina. E aí o paciente ele pode aumentar o peso, ele pode sentir-se sonolento. E aí o paciente precisa fazer uso de um antidepressivo durante meses e precisa trabalhar. Vai tomar um antidepressivo tricíclico. Imagina como que esse paciente, qual o desempenho que esse paciente vai ter no trabalho. Bloqueia receptores adrenérgicos, alfa-1, causando tontura, hipotensão, sonolência. Antagonismo de receptores muscarínicos e toda aquela resposta
colinérgica em consequência à ativação de receptores muscarínicos M1 pode ser bloqueada, né? Então, esses efeitos indesejáveis dos tricíclicos ocorrem principalmente por bloqueio de receptores de histamina, bloqueio de receptores adrenérgicos alfa-1 e bloqueio de colinérgicos muscarínicos M1. E os desejáveis, mecanismo de ação clássico. E aí a gente fala um pouco da farmacocinética, as aminas terciárias, a exemplo da amitriptilina, tem uma farmacocinética mais, como é que eu posso dizer, desejável, mais vantajosa, né? Todas elas são ativas pela via oral, tá? Aqui mais algumas características farmacocinéticas e também falo um pouco dos riscos cardiotóxicos, já que você está inibindo a recaptação de monoaminas, né, noradrenalina principalmente, e aí você pode imaginar que a noradrenalina pode causar efeitos cardíacos, né? O que mais que eu posso destacar aqui? Essa dose aqui, ó, essa concentração plasmática, ela pode ser tóxica quando ela é ultrapassada e pode, né, como é que eu posso dizer, ser fatal se ultrapassar esse patamar de 1 micrograma por ml, tá, gente? Atenção no uso de crianças e idosos, gravidez, cardiotoxicidade e convulsão em crianças, então cuidado. Suicídios em caso de overdose, então a gente sabe que o pensamento suicida é um dos sintomas que podem ser relacionados à depressão, né, que seja ela unipolar quanto também bipolar, né? A intoxicação ela pode ser revertida com lavagem gástrica, né, com carvão ativado, controlando-se as arritmias, corrigindo-se a hipotensão, lógico, utilizando substâncias, como é que se diz, para reverter tudo isso, né? Mas olha quantas interações medicamentosas, fenitoína, aspirina, escopolamina, né? Fármacos aqui bastante utilizados, antiparkinsonianos e antipsicóticos, utilização com álcool, jamais. Guanadrel e clonidina, que são atualmente pouco utilizados, nem tão relevantes, mas elas induzem, por exemplo, algumas enzimas de citocromo P450 e, como são indutoras, elas podem reduzir a biodisponibilidade de determinados fármacos, tá, gente? Então, essas são algumas ações indesejáveis dos antidepressivos tricíclicos que a gente viu que causam efeitos indesejáveis principalmente pelos bloqueios de receptores de histamina H1, antagonismo de adrenérgico alfa-1 e antagonismo de muscarínico M1. E aí o que foi que se fez? Vamos tentar retirar esses efeitos indesejáveis. E aí foram criados os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina, que tem um mecanismo de ação antidepressivo semelhante ao dos antidepressivos tricíclicos, como a duloxetina e a venlafaxina. Só que eles não agem nos receptores H1, M1 e alfa-1. Por isso que eles são mais seguros, causam menos efeitos adversos, tá? Eles têm efeitos, ou são desprovidos de efeitos em outros receptores. Eles são seletivos para recaptação de noradrenalina e serotonina, tá? Geralmente, depressão maior, como uso terapêutico, distúrbio da ansiedade, dor crônica, a explicação é a mesma que a gente poderia utilizar para os tricíclicos, né? Disfunção sexual, gente, isso aqui causa, eu não diria tanto disfunção sexual, mas diminuição da libido. Grande parte
dos antidepressivos causa como efeito adverso isso, com exceção de um que a gente vai falar, que é a bupropiona, que é a BUP, né? A gente vai falar que é um antidepressivo atípico, vou falar um pouquinho mais lá na frente. Algumas características farmacocinéticas, né? São biotransformadas no fígado, especificamente por essas CYPs. Poucos efeitos adversos quando comparados aos tricíclicos. Todavia, em relação aos efeitos antidepressivos, eles têm uma eficácia comparável, tá? Já que o mecanismo de ação é o mesmo, mas causam menos efeitos adversos. Agora a gente vai falar dos inibidores seletivos da recaptação de quem? Só de serotonina, que inclusive hoje são muito utilizados, bastante conhecido. Fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, paroxetina, né? São muito conhecidos. Vantagem enorme, porque eles têm uma ação antidepressiva muito eficaz do ponto de vista, não muito, mas eu digo assim, grande parte dos pacientes responde bem a esses fármacos, tá? E aí, por isso que eles são utilizados no tratamento de grande parte dos distúrbios que envolvem alterações de humor. E as vantagens em relação aos antidepressivos tricíclicos é que, lógico, eles são mais seguros. Eles têm uma janela terapêutica mais ampla, menos estreita, um índice terapêutico maior, menos efeitos adversos e são mais seletivos. Ou seja, agem onde? Mais na serotonina. Mas noradrenalina não está mais envolvida também, da mesma forma que a serotonina, na regulação do humor? Sim. Só que foi visto que dependendo do estágio em que o paciente se encontra, se a depressão ela ainda não for tão intensa, mesmo que for persistente, que seja persistente, por exemplo, tratar o paciente com inibidor seletivo da recaptação de serotonina pode ser, como é que se diz, uma estratégia eficaz do ponto de vista em que a serotonina, ela, ao ter um aumento na sua biodisponibilidade no sistema nervoso central promovida por esses fármacos, ela consegue, em grande parte, regular, né, a sintomatologia e os efeitos adversos periféricos causados, por exemplo, pela noradrenalina, quando a gente fala de antidepressivos tricíclicos, e também da duloxetina e da venlafaxina, que foram os anteriores que a gente falou, são menores, né? Os efeitos clínicos, eles, entretanto, só são relevantes a partir da 2ª ou 4ª semana de tratamento, devido à alteração no número e na sensibilidade dos receptores e aquilo tudo que eu falei para vocês, tá? Efeitos adversos. Náusea, vômito, dor de cabeça, disfunção sexual, alterações eletrofisiológicas no coração, né? Então, cuidado, paciente que tem arritmia, né? Aumento na secreção de ADH, cuidado, né? Risco, suicídio em crianças e adolescentes, vários estudos clínicos que mostram que esses inibidores seletivos, eles aumentam os pensamentos suicidas nessa população de pacientes portadores de depressão. Algumas características farmacocinéticas, o ideal é que eles são todos administrados pela via oral, todos têm uma absorção bem significativa pela via oral, tá? Uma dose máxima diária para o tratamento da depressão, tá? Ok, gente? E biotransformação hepática, e aí a gente sempre tem que atentar para a questão
do paciente que tem insuficiência hepática, o paciente que tem insuficiência renal, a eliminação também é renal, e também devido à questão dos problemas, né, no ritmo cardíaco, paciente cardíaco, enfim, tudo mais. Eles podem inibir enzimas de citocromo P450, e aí eles podem aumentar a duração de ação de fármacos. Por exemplo, a fluoxetina inibe essa CYP aqui. E aí fármacos que são metabolizados na fase 1 hepática por essa CYP tem uma duração de ação maior devido a essa inibição promovida pela fluoxetina. Tá? Essas interações medicamentosas também ocorrem do ponto de vista em que alguns inibidores podem aumentar, por exemplo, o tempo de ação ou de permanência no organismo de benzodiazepínicos, né? de antidepressivos tricíclicos, de antiarrítmicos, então, de anticoagulantes, né? De fármacos utilizados para o tratamento de doenças respiratórias. Mais interações medicamentosas inúmeras aqui, né? Com a fenitoína, aspirina, escopolamina também, né? Como a gente já falou anteriormente, para outras classes, se eu não me engano, acho que foi para os antidepressivos tricíclicos, tá, gente? Agora a gente vai entrar nos antidepressivos atípicos. Por que eles são antidepressivos atípicos? Por que são assim denominados? Porque os típicos geralmente inibem a recaptação de serotonina ou de noradrenalina, ou inibem a mal. Partiu para outro mecanismo de ação, aí a gente, geralmente, não a gente, né? A classificação desses fármacos é denominada como atípica, ou seja, os fármacos que agem sobre múltiplos alvos, além da recaptação, eles têm, geralmente, diferentes mecanismos, né, que sejam mecanismos que os fármacos clássicos típicos já têm, junto com mecanismos adicionais. E eles são úteis, por exemplo, para tratar paciente que tem depressão, que não responde ao tratamento com o antidepressivo típico, né? Principalmente os que são de primeira escolha, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, estalopram, tararam, tararam, tararam. Tá, gente? E aí o paciente refratário, né, que tem condição, porque geralmente, por exemplo, o primeiro fármaco que a gente vai falar é a bupropiona, né? É caro esse fármaco, principalmente quando a gente fala de comprimidos de liberação prolongada, porque a bupropiona ela tem um mecanismo de ação peculiar, que é a inibição da recaptação de noradrenalina, né? De dopamina também, a gente vai falar daqui a pouco. Mas acontece o seguinte, se a gente administrar a bupropiona num comprimido de liberação normal, simples, isso pode causar efeitos adversos em nível cardíaco, como taquicardia, e inclusive até mesmo euforia, né? E isso pode ser ruim para o paciente que já tem ansiedade. Então, o ideal é que o paciente ele faça a utilização da bupropiona. Olha, gente, antes de falar da bupropiona, que particularmente eu considero como principal antidepressivo atípico, esses aqui são os outros, né, que são também participam da classe dos antidepressivos atípicos por promoverem mecanismos de ações adicionais e serem utilizados, né, em casos de pacientes que não respondem a terapias
com antidepressivos típicos que a gente falou anteriormente. E aí, por exemplo, o aumento dessa neurotransmissão noradrenérgica e dopaminérgica causada pela bupropiona, né, ela pode causar, por exemplo, se for liberada rapidamente na circulação sanguínea, porque ela é ativa pela via oral, né, no paciente, inclusive no início do tratamento, por tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente, né, aqueles mecanismos, mas também por efeitos periféricos, taquicardia, tarará, tarará, tarará. Então, o ideal é que os comprimidos, né, a formulação de bupropiona seja de liberação prolongada, para que a concentração plasmática não aumente muito rapidamente, né, e que esses efeitos indesejáveis não sejam evidenciados durante o tratamento, principalmente no início. Tá? Então, principais mecanismos de ações, né? 2. Primeiro, inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, a gente já vê que é diferente de tudo que a gente viu até agora, porque até agora ou era noradrenalina ou serotonina, agora a gente já está vendo dopamina. Né? Além de inibir a recaptação, a bupropiona, existem alguns estudos, essa é uma informação do Goodman e Gilman, 13ª edição, né? Não é algo comprovadamente ainda de uma maneira robusta, mas existem vários estudos, principalmente pré-clínicos, que mostram que a bupropiona também aumenta a liberação de noradrenalina e dopamina por ações diretas naquele transportador vesicular monoaminérgico, né, em neurônios que sintetizam dopamina e noradrenalina. Tá? Então são principalmente esses dois mecanismos de ações, mas esse daqui é o mais bem descrito. Tá? Existe também um metabólito que é a hidroxibupropiona, ou seja, à medida em que a bupropiona ela vai sendo metabolizada, ela vai gerando um metabólito ativo que também potencializa a sua ação, né? Causa os mesmos efeitos, isso aumenta a duração de ação da bupropiona, tá? Então, cuidado aí na dose. Principalmente, gente, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? A bupropiona, ela pode causar convulsões, tá? Ela pode precipitar convulsões. E aí, ela pode ser utilizada, o ideal é que a dose máxima para o paciente que tem depressão e faz tratamento com a bupropiona não ultrapasse 450 miligramas, por conta do risco de precipitação de convulsões, porque a bupropiona, ela diminui o limiar de excitação para o paciente desenvolver convulsão. E aí a gente já vê também que o paciente que tem, né, epilepsia dificilmente pode ser tratado com a bupropiona, porque ela pode causar, né? Inclusive, na própria bula da bupropiona, o ideal, né, o que se indica, a bula da Anvisa, é que a dose máxima seja de 300 miligramas por dia, tá? Geralmente ela é indicada para o tratamento da depressão sazonal, que eu ainda não tinha falado nesse tipo de depressão, mas é uma depressão que é incomum, mas que surge geralmente uma vez ao ano. Vamos supor, no verão a pessoa tem depressão, ou às vezes no inverno. Isso acontece muito no hemisfério norte, né? Principalmente no inverno, as pessoas se fecham muito em casa, né? Depressão também, tratamento da depressão atípica. E o que é a depressão atípica, professor? Depressão atípica, geralmente, é aquela depressão que não é típica, né, gente? Ou seja, é uma depressão que às vezes você olha para a pessoa e diz, não, essa pessoa não é depressiva, porque simplesmente ela apresenta todos os sintomas clínicos da depressão, mas se acontecer alguma coisa
que não seja um tratamento medicamentoso, mas alguma coisa que faça com que o humor da pessoa, né, responda de forma benéfica, ela sai, né, do humor deprimido. Então essa depressão atípica, ela é sim uma depressão. Ou seja, ela pode melhorar temporariamente em resposta a eventos positivos, mas isso não significa que ela não seja um tipo de depressão. Inclusive, a bupropiona, ela tem sido eficaz no tratamento desse tipo de depressão, tá? Muito utilizada no tratamento do abandono do tabagismo, tá? Vocês já ouviram falar em medicamentos off-label? Esses medicamentos, eles são utilizados geralmente, gente, quando a Agência de Vigilância Sanitária do país, ela aprova, por exemplo, aprovou a bupropiona para o tratamento da depressão. Mas a bupropiona não é aprovada para o tratamento, por exemplo, de outras condições como a dor neuropática e a perda de peso. Mas mesmo assim, o profissional clínico, lógico, sabendo, né, toda a especialidade, com todo o cuidado das doses máximas, né, da condição clínica do paciente, ele prescreve, por exemplo, a BUP para o tratamento de pacientes que têm dor neuropática refratária a outras terapias. Em alguns casos, para perda de peso, mas olha só, cuidado, tá? Não tomem sem prescrição e sem orientação médica. Risco de convulsões e outros efeitos adversos drásticos, tá? Na verdade, a BUP, ela é muito mais utilizada como fármaco off-label, né, um medicamento off-label para o tratamento de transtornos alimentares, ou seja, transtorno compulsivo alimentar, bulimia, né? E aí o paciente acaba perdendo peso devido ao efeito do medicamento. Não se sabe muito bem como que ela age, promovendo, né? Como é que eu posso dizer, esse efeito, mas o que eu imagino é o seguinte, é que como a bupropiona ela aumenta a biodisponibilidade de dopamina, né? O paciente que tem, por exemplo, compulsão alimentar, ele precisa se sentir recompensado e aí ele come para se sentir recompensado. E aí ele se sente recompensado depois de comer porque essa alimentação compulsiva aumenta a liberação de dopamina no pálido ventral. Então, se a bupropiona aumenta a liberação de dopamina, provavelmente nessa região o paciente ele vai se sentir recompensado, o que vai auxiliar na redução, né, das crises compulsivas, né? Isso é o que eu imagino. Inclusive eu também já li algumas coisas relacionadas a isso, mas ela não recebeu, por exemplo, a aprovação da Anvisa para o tratamento da bulimia nervosa e de outros transtornos alimentares, tá? Essa informação do Goodman, 13ª edição, ela é bastante associada a inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, a fluoxetina. E o Goodman, ele fala que quando ela é associada a esse tipo de medicamento, a esse tipo de fármaco, o efeito antidepressivo se potencializa, mas existem pouquíssimos dados clínicos que comprovam esse benefício. Causa menos efeitos adversos sexuais, ou seja, aquela diminuição da libido, né? Disfunção sexual, às vezes o paciente ele faz uso do antidepressivo, ele tem o desejo sexual, ele aumenta, mas às vezes o paciente, principalmente o sexo masculino, ele tem disfunção erétil. Isso é relativamente menos intenso do ponto de vista de efeito adverso promovido pela bupropiona, né? Quando comparado com outros antidepressivos, tá? Principal contraindicação consiste em predisposição a convulsões, tá, gente? Porque ela diminui o limiar convulsivante, tá?
Alguns outros antidepressivos atípicos, eu falei principalmente da BUP, porque ela é realmente a mais, atualmente a mais, como é que se diz, utilizada. A trazodona também é bastante utilizada, mas a bupropiona mais, tá? Alguns mecanismos de ações, vocês veem aqui, né, a atomoxetina, inibe somente a recaptação de norepinefrina, e olhem todos os outros aqui o que fazem, né? Mecanismos de ações bem peculiares quando comparados aos efeitos desencadeados pelos mecanismos de ações dos antidepressivos típicos. Olha quantos efeitos adversos, né, eles podem causar. Então, eles são menos seguros do que os antidepressivos típicos, por isso, cuidado na automedicação, né? Farmacocinética também tem biodisponibilidade oral, como é que se diz, significativa. A agomelatina, na verdade, ela é uma substância derivada da melatonina, né, um análogo da melatonina, um congênero da melatonina. Ela ativa receptores da melatonina, MT1 e MT2, e bloqueia receptores da serotonina 5-HT2. Mas por que eu trouxe esse fármaco que é chamado de Valdoxan? Porque ela simplesmente é indicada no caso do paciente que tem depressão maior, mas ela não trata a depressão maior, ela trata a insônia que é decorrente da depressão maior, ou seja, um sintoma, tá? Então, mecanismo de ação, geralmente ativação desses receptores de melatonina e do receptor 5-HT2C de serotonina. Todavia, hepatotóxica, tá, gente? Gente, vamos finalizar a nossa primeira parte aqui e rapidamente a última parte, onde a gente vai falar dos estabilizadores de humor para o tratamento da mania, né, dos transtornos bipolares na próxima parte, tá, ok?